São quase 60 anos de uma bem-sucedida carreira musical. Você vai ver hoje a vida, a obra, os sonhos e as lutas de um dos maiores intérpretes da música brasileira, Aguinaldo Raiol. Aguinaldo, obrigado pela tua presença aqui. João, obrigado. Muito feliz, muito também. feliz. Muito obrigado. Essa é uma amizade, posso falar de quantos anos? Uma amizade de claro. quase 40 anos. Verdade. De amigos que se gostam, você... Desde os tempos de Festa Baile, né? Até antes um pouco. Antes, bem antes ainda da Festa Baile. E hoje o Aguinaldo é amigo da Bia, minha esposa, dos meus filhos, convivemos juntos, viajamos juntos, uma relação muito afetuosa. Me dá muito prazer que me honra muito. E honra também, muito. Obrigado, Aguinaldo. Obrigado. Aguinaldo, você é artista desde pequeno, rigorosamente pequeno. João, com que idade você começou a cantar? Porque pequeno mesmo. Minha mãe era italiana, meu pai era do norte, meu pai era marajoara, nasceu na ilha do Marajó. E minha mãe era italiana, calabresa, da pesada. Como é que foi parar sua mãe perto do seu pai, sendo ele da ilha do Marajó? Quem engraçado. foi para quem? Se conheceram no Rio, né? Porque bom. minha mãe veio para o Brasil pequena ainda, né? E se conheceram, se apaixonaram, casaram, fomos completar. Eu cheguei a cantar nas bodas de 60 anos deles, de casados, né? Meu pai faleceu com 102 anos. Uau! Minha mãe ficou com 90. Essa longevidade, então, é genética. E tal. É verdade. Você continua um menino. Aguinaldo Raiol é um menino. Mas, eu era menino, você já era o Aguinaldo Raiol e você é igualzinho àquele Aguinaldo Raiol que eu conheci. Você sabe, eu acho que isso é uma coisa de espírito, de alma, porque eu, não que eu me negue, entre aspas, a envelhecer, não é isso. É que eu tenho, graças a Deus, um espírito jovem. Minha cabeça é bem jovem, e minha vida... Você tem um bom jeito também. Você tem boa pele, tem um bom jeito. É uma coisa, ninguém nunca fiz diz plástica a idade que você até tem. hoje, nunca fiz plástica. Muita gente acha que fez, mas não fiz até hoje. Quando eu der vontade, eu vou. Mas você viu que eu fiz um comentário aqui? Ninguém diz a idade que você tem, nem você. Eu digo, se quiser, não tem problema. Pode falar. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu tenho 77 anos. 77 eu anos, sou do mas dia... é inacreditável. Eu nasci no dia 3 de maio de 1938. Então, a minha primeira experiência como cantor, por isso que você falou desde cedo e desde muito cedo mesmo, porque eu tinha um tio por parte de pai, meu tio Edgar, saudoso Edgar, e ele sempre mexia muito com as coisas de teatro, desde aquela época, eu tinha 3 anos. Isso era em plena Segunda Guerra Mundial. E os Correios e Telégrafos no Rio de Janeiro eles tinham uma sala especial onde as pessoas iam para gravar mensagens ou para fora do Brasil ou para os filhos que estavam lá no front e tal. E ele me levou lá, eu não sabia de nada, nem minha mãe, foi surpresa. Ele pediu para mim para passear comigo. Pode levar ele para passear. Ele me levou nos Correios e Telégrafos e tinha uma sala que eu me lembro perfeitamente, eu tinha 3 anos, mas está muito nítido na minha memória. Era uma sala forrada com um chitão colorido, tinha uma mesa grande, um microfone daqueles grandões, né? Você podia ficar sentado, ficar em pé, no meu caso era sentadinho, porque eu era muito pequenininho. Eu já cantava, minha mãe, por influência da minha mãe, muito, porque minha mãe tocava violão, cantava, e as músicas que ela ouvia no rádio naquela época, ela aprendia e me ensinava. Então eu fui lá e meu tio disse, olha, canta 4 músicas, acho que você quiser. Então eu escolhi, eu com 3 anos, eu escolhi 2 sambas e 2 músicas românticas, que eram, os sambas eram Pombo Correio, que era uma música gravada pelo Gilberto Alves, depois a outra era Morro de Santa Teresa, que era um samba, e 2 músicas românticas que foram criações, se não me engano, do Orlando Silva e Nelson Gonçalves. Impressionante você lembrar, inclusive. Eu lembro, perfeito. Né? Era uma que chamava Renúncia, a outra chamava Adeus. E no final das músicas, como era perto da época de Natal, meu tio falou para mim, olha, quando você terminar de cantar, você fala assim, ofereço a papai e mamãe como presente de Natal. Eu falava, ofereço papai e mamãe como presente de Natal. Claro, saiu tudo perfeito, era sem acompanhamento, a capela. As palavras, muitas delas, é claro, como uma criança de 3 anos não vai falar o R perfeito, furou, eu falava fuiou, e assim por diante, mas a voz afinadíssima, tudo no tom certinho, e foi um sucesso, porque eram uns disquinhos gravados num material que eu não me lembro exatamente como era, mas era recoberto com um tipo de acetato colorido, com as cores básicas, assim, vermelho, azul, amarelo e verde. Então, você escolhia uma cor para cada disquinho, você gravava de um lado e de outro. Então, eu gravei 2 disquinhos, né, com uma música do lado do outro e assim por diante. E foi o primeiro disco? Na verdade, era um disco de lembrança, caseiro, era uma coisa que você mandava mensagem, meu filho, Feliz Natal, minha mãe, meu pai, enfim. E eu fiz isso cantando e falava no final, ofereço papai e mamãe como presente de Natal. São e tocava nas vitrolas, 67 anos de vida profissional, Aguinaldo?
Olha, Você está com 77. eu estou com 77. Profissionalmente, depois de adulto, são 58 anos de carreira. 58. Depois de adulto. Mas eu tive uma carreira infantil. Pois é. Porque eu comecei... E você começou com 8 anos, Com não foi 3 isso? anos esse disco 3 foi o anos primeiro. você foi o primeiro. Mas nada profissional, isso era uma brincadeira. Mas com 8 anos, 8 para 9 anos, eu Você cantei já se apresentava. pela primeira vez em rádio, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no programa Papel Carbono, do Renato Mursi, que ficou muito impressionado quando eu me apresentei para ele, porque eu fui cantar uma música italiana, ensinada pela minha mãe, que era uma canção chamada Matinata, autoria da canção Leon Cavallo. Quando eu falei, o Renato Mursi, que apresentava na Rádio Nacional, disse: o que você vai cantar, menino? Eu falei, e fui ensaiar, para ele testar, para ele ver se colocava Tinha orquestra, ou não. não? Não, era só Não. piano. E eu falei, eu vou cantar Matinata de Leon Cavallo. Aí ele olhou para mim e disse: mas você aguenta esses 2 bichos? Eu falei, aguento, sim, senhor. O Leão e o Cavalo. E cantei a Matinata num programa de artistas exclusivos da Rádio Nacional, porque a Rádio Nacional, naquela época, era a grande diversão do público brasileiro em geral, porque não havia televisão. Claro. Todos os grandes astros Passavam pela Rádio passavam Nacional. pela Rádio Nacional. Tinha até radionovela. Radionovela, claro. Então, Grandes nomes que depois foram para a primeira geração de novelas da Rede Tupi, da TV Tupi. Da TV Tupi. E ele me apresentou num programa que não era o programa de calouros, não era o Papel Carbono. Era um programa especial, onde os artistas da Rádio Nacional trocavam os papéis, assim, os radioatores, radioatrizes cantavam, e os cantores liam textos de radioteatro, interpretavam. Por isso a ideia do Papel Carbono. E no meio disso, não era o Papel Carbono, isso era um especial. Sim. Papel Carbono... Um verso-reverso. Era assim, como você vai cantar? Vou cantar uma música, digamos, de Francisco Alves. Aí você era uma cópia do Francisco Alves, entendeu? E assim por diante. Nessa linha, Agnaldo, quem você mais admirou até hoje na sua vida como cantor? Vários. Teve algum que... Olha, ele ou mim, ela? Depois de adulto, quem me influenciou muito pela maneira de cantar, como se apresentava, pelos sucessos que ele fez, pela voz lindíssima que continua até hoje, nos seus 84 anos de vida, chama-se Calbi Peixoto. Calbi Peixoto é um cantor extraordinário. Eu considero o Calbi um dos melhores cantores do mundo, cantores populares do mundo, não é só do Brasil. Ele canta com perfeição tudo que ele quer cantar, né? Desde da música brasileira, a música americana, a música francesa, o que ele quiser ele faz. Então eu sempre admirei muito o Calbi. E no plano feminino, da voz feminina? Várias, Embora muitos, né? vocês Elis Regina... até já comentou, mas... Eu vou contar uma historinha que ninguém conhece, nunca contei para você, eu vou te contar sobre a Elis Regina. Mas a Elis Regina, Ângela Maria, que é uma rainha de sempre, né? Gal Costa, Maria Bethânia, tanta gente maravilhosa, tantas cantoras espetaculares que nós temos. Mas a Elis foi uma marca, né? Foi uma marca, e vou te contar uma história muito interessante para os nossos amigos que estão nos assistindo. Eu fazia um programa semanal em Porto Alegre, isso no comecinho dos anos 60, 62, 63, por aí. Toda semana eu pegava o avião e ia para Porto Alegre, fazia um programa de rádio e de televisão, semanalmente. E no programa de rádio, eu fazia um programa de auditório, era rádio, não sei se era Rádio Gaúcha, eu acho que era Rádio Gaúcha, que já faz tanto tempo, mas eu fazia um programa no auditório, com grande orquestra, público e tudo mais, programa de rádio. E nesse programa existiam 2 locutores, um locutor, um rapaz, e uma locutora, uma moça, que faziam os comerciais nos intervalos do programa. Essa moça era? E aí, quando um dia eu estava lá, conversando com o pessoal, chegou um senhor para mim, um rapaz, eu não me lembro exatamente quem era, o nome dele, mas ele chegou para mim e disse: olha, você sabe essa locutora do seu programa, que faz os comerciais? Ela canta muito bem também. Falei: então vou pedir para ela cantar no meu... Ela, de vez em quando ela canta. Falei: então vou pedir para cantar no meu programa. Ela cantou, pedi para ela cantar, ela cantou uma canção americana chamada Stella by Starlight, que depois o Ray Charles regravou com muito sucesso, vários cantores gravaram. E eu fiquei de boca aberta, como todos que ouviam, né? Que era a Elis Regina. Né? A própria? A Elis Regina foi locutora do meu programa de rádio na Isso Rádio ela tinha Gaúcha. que idade, mais ou menos? Ela era muito menina ainda, isso era 1962, 63. Eu conversei muito com ela, eu falei: não desmerecendo a sua terra, que eu adoro, que é o Rio Grande do Sul, que eu amo o Rio Grande do Sul de paixão até hoje. Venha para São Paulo. Né? Você tem que ir para os centros artísticos São que Paulo dão a projeção toda. Na verdade, né? era São Rio Paulo e São Paulo. né? Né? E aí passou um pouquinho, não chegou a 2 anos, e eu fui fazer parte de um festival da TV Excelsior, um festival de música brasileira, no qual a Elis estava. E no festival que ela ganhou o primeiro lugar com Arrastão. Dali a Record a chamou para fazer um programa que era o Fino da Bossa com o Jair Rodrigues. Eu fui contratado depois pela Record também para fazer o Corte Real Show com o Renato Corte Real.
E ficamos grandes amigos. Cantamos muitas vezes juntos e, sem dúvida alguma, a Elis Regina não dá para falar, porque é só ouvindo e quem teve a felicidade de ver pessoalmente a Elis Regina cantando é indescritível. Uma das maiores cantoras do mundo. Do mundo. E, neste caso, você viu Elis Regina como locutora Locutora de do meu comercial programa. de rádio do seu programa. É verdade. Bem, vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Face a Face volta daqui a pouco com ele, Aguinaldo Raiol. Estamos de volta. Vivo Empresas tem planos completos que vão muito além da sua empresa. Com os novos planos Smart Vivo Empresas, você tem compartilhamento de voz e dados, ligações ilimitadas para qualquer celular Vivo do Brasil e também SMS ilimitado. Ligue agora para o número 0800 774 0615 ou acesse o site que está aí na sua tela. E nós voltamos aqui no Face a Face com Aguinaldo Raiol. Aguinaldo, você é uma pessoa que eu respeito pela voz, pela postura, pela dignidade, pela bondade, pela generosidade. Você tem características muito completas como ser humano. Igualmente. Obrigado. Não, mas você é insuperável. É verdade, insuperável. de coração. O que a vida profissional trouxe de bom e de mal para você? De bom trouxe tudo, eu acho, porque eu desde muito cedo que eu me meti, entre aspas, nesse meio, não é? Porque eu fiz cinema com 9 anos de idade, 10 anos de idade, depois com 12 anos de idade, que foi uma coisa muito engraçada, por sinal, que daqui a pouco eu conto para vocês. Mas antes disso, João, eu tive uma infância, não foi uma infância fácil, não foi uma infância fácil. Meu pai era da Marinha e nós somos em 6 irmãos, né? São 3 homens e 3 mulheres. E naquela época meu pai, quando era pequeno ainda, e eu me lembro muito bem disso, ele passou por muitas dificuldades, a família passou por muitas dificuldades. E eu me lembro que a minha infância, quando era garotinho mesmo, aconteceram coisas muito tristes na minha vida. E eu não esqueço disso, porque eu tenho uma memória, graças a Deus, muito boa. E eu me lembro, uma ocasião, já que nós estamos perto do Natal, eu vou contar essa historinha para vocês também sentirem que é muito importante a gente ter sempre fé e perseverança e não desistir nunca das coisas. Então, eu me lembro que numa ocasião meu pai teve que viajar para fora do Brasil, da Marinha, e minha mãe ficou com os filhos pequenos ainda, minhas irmãs eram já meninas moças quase, as minhas irmãs mais velhas, mas eram garotas ainda. E eu era muito pequeno ainda nessa época. Então, nós morávamos numa vila no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, que foi onde eu nasci. E meu pai fora, minha mãe estava doente nessa época, ela sofria muito de asma, ela tinha crises homéricas, assim, tinha que chamar ambulância, aquelas coisas todas. Isso tudo com assistência da minha avó materna, do meu tio, irmão do meu pai, porque a família estava meio assim, ao Deus dará. E, na verdade, quer dizer, eu queria muito chegar perto do Natal, eu pedia coisas para Papai Noel e tal, e que não vinham. Que não chegavam. Não chegavam. E eu me lembro de uma vez, eu conto essas coisas porque eu acho que a gente tem que contar para as pessoas nunca desistirem dos seus sonhos, dos seus ideais, das coisas que pretendem na vida. Porque eu pedi um dia, num dia de Natal, uma vez, pedi um par de patins, eu queria um patins. E eu ganhei, sabe o quê? Uma maçã. Então, nem por isso eu fiquei triste. Claro que eu fiquei triste com criança e tal, mas não desisti. E quando eu comecei a cantar, desde menino e tal, sempre com um apoio muito grande da minha avó materna, saudosa vovó Anésia, que Deus a tenha sempre, e tenho certeza que está muito bem, e o meu tio, né, irmão do meu pai. Eles, na verdade, me deram um suporte muito grande desde o começo da minha carreira infantil, né? Porque, como era tudo muito difícil na minha casa, os filhos, o pai fora, aquela coisa, eu fui ficar com a minha avó, eu e minha outra irmã. Eles tinham mais condições do que os seus pais? Tinham mais condições. Meu tio tinha mais condições. Eles estavam relativamente bem. Aguinaldo, você chegou a passar dificuldade real ou só... A família passou, sim. Passou por dificuldades, muito por dificuldades grandes, né? Mas nunca perdemos a esperança, né? Meu pai voltou, as coisas começaram a melhorar e eu comecei a cantar desde muito pequeno. E eu ganhava dinheiro
desde muito pequeno. Então, esse dinheiro que eu ganhava, por menos que fosse, Ajudava ajudava e muito. A você e seus pais também, Inclusive você naquela dava época, para eles, né? claro, tudo ia para dentro de casa.